Boa noite, graça e a paz, amados. A gente vai se atrapalhando com máscara e coisa. Estamos aí, estamos juntos. Que bom que você está aí, nos assistindo. Que bom que você está aqui conosco na igreja. É sempre muito bom, irmão, sempre muito bom estar na casa do Senhor. Eu sempre digo isso, gosto de repetir, que para mim não existe lugar melhor do que estar na presença do Senhor. E quando sempre que possível, estar na presença dos irmãos. Porque juntos nós somos mais fortes, juntos nós aprendemos, juntos nós choramos, sorrimos, porque juntos somos uma família. Amém? Que você se sinta amado, sinta-se amado por essa igreja e principalmente abraçado, amado pelo Espírito Santo do Senhor na sua vida. Amém? Hoje pela manhã a missionária pregou uma mensagem que foi bem contundente na questão de relacionamentos, na semana passada ela falou sobre relacionamento com pessoas difíceis e hoje também ela falou dentro dessa mesma ideia de relacionamentos difíceis. Então, para nós estarmos fechando este mês, que estamos com mensagens a respeito da família, dos 31 dias de oração pelas famílias. Hoje eu quero estar encerrando com uma mensagem que é construindo pontes, o perigo dos abismos nos relacionamentos. Quero falar sobre o que é isso, que são esses abismos que podem interferir, podem prejudicar os relacionamentos, tanto de um pai com o seu filho, os filhos com os pais, e também um relacionamento conjugal, né, entre marido e esposa. Então, gostaria já que você deixasse sua Bíblia aberta no livro de Efésios, no capítulo 6. Para quem trouxe a Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Quem está aí com o seu dispositivo móvel também, você pode estar acessando a Bíblia. Lembra de desligar os dados móveis para não ficar recebendo mensagem, né? Você não se perde. Então, foque aqui agora nesse tempo que você está aqui, neste lugar para adorar, buscar ao Senhor. Eu não sei o que você, quando saiu da sua casa e entrou aqui, você estava em busca de uma resposta, se você estava em busca de uma bênção, de uma cura, de algo sobrenatural, mas eu creio que, de qualquer forma, a intenção era estar na presença do Rei, era estar na presença do Deus Altíssimo. E como Ele vai agir, eu digo para você, Ele vai agir conforme a vontade dEle. O Senhor, Ele não age conforme a nossa vontade, infelizmente não é como a gente quer, mas sim como Ele quer, porque Ele tem total liberdade, Ele é o autor da vida, Ele nos deu a vida. Então, portanto, o que nós temos é nos render. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, e tudo aquilo que Ele faz em nós, por nós e através de nós, é fruto de uma bênção, é fruto de um cuidado, de fruto de um amor que é constrangedor, porque nós às vezes nem merecemos tanto amor, mas o Senhor nos cuida. E nessa noite eu quero estar falando a respeito dessa construção de pontes, que é algo tão importante, porque muitas vezes abismos nos separam dos nossos familiares, de amigos, algumas coisas que acontecem no longo do nosso relacionamento com as pessoas, que podem gerar esses abismos, que a gente pensa, ao olhar para eles, a gente pensa, uau, é muito fundo, eu não vou conseguir, eu não consigo enxergar o fundo, eu não sei onde vai acabar esse abismo, eu não sei onde vai acabar esse problema, eu não sei como resolver este problema. Vou pular para o outro lado, mas você não sabe nem a distância que tem que pular, porque todas as coisas ficam escuras à sua volta, nós ficamos cegos, ficamos como cegos, não enxergamos a nossa volta, quando surgem abismos, quando surgem dificuldades nos relacionamentos. Mas antes de falar na dificuldade dos relacionamentos, e aí então eu vou chegar nesse ponto da dificuldade dos relacionamentos, primeira coisa,
falta de comunicação. Ou não falta de comunicação, mas a falta da compreensão na comunicação. Porque às vezes não é um problema de comunicação, às vezes a gente até comunica, mas é a forma como você é entendido, ou seja, a questão de compreensão. Então eu quero mostrar para vocês algumas fotos ali, de como foi feito algumas conversas aí. Eu sei que tem pedreiro aqui, né? Tem pessoas que trabalham com obra aí, não se apavorem com isso aqui, tá? É um fato venérico, como diz, né? Olha, imagina o projeto. Uma casa, né? Um prédio ali com 3 andares, provavelmente lá em cima um lugar para fazer um churrasco, fazer uma festa, fazer um encontro de família, coisa boa. Vamos planejar, vamos construir, nós vamos investir nosso dinheiro em algo para proporcionar um prazer para a nossa família. E aí então, na realidade, quando a execução é realizada, não sai conforme o projeto. Próxima foto. Nós queremos chegar em alguns lugares, só que nós, ao tentar chegar em alguns lugares e não observar como que nós vamos chegar nesses lugares, ou então não haver como uma compreensão, você diz, eu quero ir a tal lugar, mas você não diz como você quer ir lá. Você não diz quais os obstáculos que vão ter para que você possa contornar e chegar no seu objetivo. Então a gente vê aí imagens, construir uma escada, tiveram que fazer um buraco que passa a escada no meio de um poste. Ou então a outra imagem que a escada sobe, só que tu não tem como subir, porque ao encontrar a porta, a escada não permite que você continue subindo. Próxima foto. Relacionamentos precisam de segurança, certo? Relacionamento precisa de segurança. Se você sente insegurança, se você não consegue conquistar a segurança, trazer segurança, demonstrar segurança num relacionamento, algo fica instável. E um relacionamento instável tende a ruir. Então nós temos aqui o exemplo de uma casa que foi executada num projeto bem audacioso ali, num projeto bem clean, né? Feito sob medida ali, um quartinho. Só que é um grande risco. Ela está suportando um peso com um pilar muito pequeno. Muitas vezes os nossos relacionamentos estão por um fio e nós não sabemos do risco que estamos correndo. Então é necessário prestar muita atenção como nós vamos construir a nossa base. No outro lado nós temos a imagem aí de uma ponte que ela rachou e eles, para resolver, vamos dizer assim, o problema, fizeram algumas emendas. Infelizmente, relacionamento também não pode ser emendado. Vai emendando aqui, emenda dali, emenda daqui, emenda dali. Não. É necessário parar, ver qual é o problema, qual é a situação, analisar como fazer e colocar um projeto de conserto que vá ser definitivo. Porque aí coloca um remendo aqui, daqui a pouco aquele remendo já estoura de novo, aí coloca outro remendo, daqui a pouco está tudo remendado. Aqui alguém já quebrou aqueles vasos de louça, ou algum vaso de barro, ou um copo. Quando você quebrou, você não vai conseguir construir de novo, você não vai conseguir reconstruir aquilo ali. Está quebrado. Mas, muitas vezes, a gente pensa que é impossível voltar a ter a confiança novamente. Mas o Senhor Jesus, Ele é o único que pode restaurar a confiança. Então é necessário você ter a esperança, a certeza de que em todos os projetos que você fizer, se você colocar no Senhor, nas mãos do Senhor, o mestre de obras, o mestre das obras, Ele com certeza vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Pode passar o próximo slide. E eu quero falar então o que são esses abismos. O que podem gerar abismos nos nossos relacionamentos. Então, abismos não são as diferenças, não são as nossas diferenças. Porque diferenças são coisas que são maleáveis. Relacionamento começa, um casal, cada um com as suas particularidades, mas aos poucos começam a ceder, é necessário ceder, é preciso ter um jogo de cintura para que possa continuar junto. Em alguns momentos vão ter que ceder, abrir mão de alguma coisa, abrir mão da razão, para não perder a paz.
Foi uma das frases que eu escutei quando eu fiz o curso para casar. Perca a razão, mas não perca a paz. Em outro momento, você estiver com a cabeça fria, a outra pessoa estiver com a cabeça fria, senta, conversa e se resolve. Discutir de cabeça quente, jamais. Isso só complica mais, só dificulta mais e traz prejuízos que você não pode imaginar. Trata-se da incomunicabilidade entre gerações. Isso aqui eu vou falar um pouquinho mais à frente, porque questão de pais e filhos. Estamos vivendo num tempo onde nós pais, talvez alguns mais vamos dizer assim, uma geração dos 30, 40 anos assim, já vão tentar lidar com essa geração de agora, com as crianças que têm 5, 10 anos. Nós não conseguimos lidar muitas vezes com algumas situações, porque nós não estamos preparados, porque a gente viveu de uma forma diferente, nós somos educados de uma forma diferente, num contexto diferente. Então, às vezes, há uma dificuldade, há um abismo na comunicação, no relacionamento entre pais e filhos, porque às vezes a gente não sabe, o pai não sabe falar a linguagem do filho, o filho não entende a linguagem do pai. Então, às vezes, cria-se um abismo de silêncio, monossílabas, né? Trocam-se algumas palavras dentro de casa e é só. Diz o Cláudio Duarte que são os parasitas. Tem alguns parasitas em casa, tem um hóspede em casa. Até a missionária hoje de manhã também falou sobre isso, né? Mas você não pode só pensar assim, meu filho é um hóspede, uma hora ele vai embora, tudo certo. Não, nós criamos filhos e os filhos são para a vida toda. Então nós precisamos ter um bom relacionamento, precisamos ter um relacionamento que não seja desgastado. Precisamos reconstruir, reconstituir um relacionamento saudável para seguir em frente. Então esse é um abismo. Mundos à parte. Muitas vezes as pessoas estão vivendo uma realidade, a outra está vivendo outra. Há uma incompatibilidade e não conseguem chegar a um consenso, que é necessário juntar os dois mundos e seguir em frente. Aos filhos, né? Então aí a falta de referência é um grande abismo para muitas crianças, jovens, adolescentes, que não têm a referência dos pais. Isso é uma das grandes causas, muitas situações complicadas e tristes que atendemos muitas vezes de jovens, adolescentes, crianças, que não têm uma experiência boa com seus pais nas suas casas, não tem uma referência de pai, não tem uma referência de mãe, ou então a referência que tem é uma referência ruim, uma referência complicada, que vai gerar lá na frente um futuro adulto com complicações, que vão ter que gastar muito dinheiro num psicólogo, num psiquiatra, para tentar entender o que está acontecendo consigo mesmo. E aos pais, a negligência no cumprimento da missão. Mais à frente eu vou estar falando o que é essa questão da negligência, aqui então da comunicação. Salmo, no capítulo 145, não precisa abrir, continua com a sua Bíblia aberta aí no Efésios, capítulo 6, que a gente já vai ler. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Salmo 145, versículo 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Legado, herança. Nós como pais, eu digo nós porque eu sou pai, tenho 2 crianças, eu preciso deixar um legado, eu preciso deixar uma herança, mas não só pensar na herança física, na herança material. Eu preciso pensar em algo realmente concreto, que vá fazer com que esses meus filhos, tanto Davi como Alice, se tornem adultos corajosos, adultos confiantes, para que eles não venham a sofrer nos seus relacionamentos ou transmitir alguma frustração ou algum tipo de complicação nos seus relacionamentos. Relacionamentos saudáveis. Pais, quando se relacionam com seus filhos de forma saudável, nós vamos ter filhos que, quando forem pais, serão bons pais. Essa é a ideia. Esse seria o ideal de família. Nós sabemos que não existem famílias perfeitas, mas nós precisamos pensar que existem famílias que funcionam.
A gente já falou várias vezes, a missionária também já falou várias vezes. Não existe família perfeita. A minha família não é perfeita, mas nossa família funciona. Nós fazemos funcionar, nós damos corda, nós vamos motivando, nós vamos tratando, cuidando e moldando de uma forma que dê certo e que ela funcione. Não vai ser perfeita? Não. Vamos olhar para a vida do casal, pastor e a missionária, e vamos fazer que nem eles fazem. Não significa que do jeito que a gente faz, vai dar certo no seu casamento, ou que vai dar certo na educação dos seus filhos. É necessário chegar a uma compreensão de que eu preciso aparar as arestas, é necessário cumplicidade no relacionamento, conversa, diálogo. Por isso que eu falei lá do início, a necessidade de uma compreensão no relacionamento, porque senão dão projetos como aqueles ali, que o ideal é um, mas a execução acaba sendo outra totalmente diferente, sai fora totalmente do padrão. E aí quando você olha o resultado, você coloca a mão na cabeça e você, meu Deus, como é que eu fui errar? O que eu fiz? Onde eu falhei? O que eu errei? E eu quero dizer para você que a questão toda não é onde você errou. E se errou, se falhou em algum momento, é necessário reconhecer, ir lá e tentar recuperar, reconstruir. Foi quebrada uma ponte, foi quebrado um elo, preciso ir lá e reconstruir esse elo. Eu preciso fortalecer a estrutura para que essa ponte seja uma ponte firme, confiável, para que tanto um possa ir, como aquele que está do outro lado também possa vir, com segurança de que a ponte não vai cair de novo. Então é gerar segurança, é gerar conforto, não uma estabilidade, não um conforto de um sofazinho bom lá para sentar e ficar olhando a TV o dia inteiro, não, mas uma segurança de que em qualquer momento, em qualquer circunstância, seu filho vai poder contar com você e você vai poder contar com o seu filho. Sua esposa vai poder contar com o esposo e o esposo contar com a esposa. Isso é segurança. Então há uma ponte onde dos dois lados sentem segurança de atravessar essa ponte. Entre pais e filhos não deveriam existir abismos. E o que geram então os abismos? O próximo slide vai falar sobre isso. Então, o que geram esses abismos? Falta do diálogo, má compreensão dos papéis dentro de casa, brigas mal resolvidas, falta de Jesus como referência, memórias, hábitos, disciplinas espirituais. O que geram esses abismos? Falta de diálogo, já falei aqui, é importantíssimo. Se não houver diálogo, se você não comunicar aquilo que você quer, se você não comunicar aquilo que é necessário mudar, aquilo não vai mudar e você vai se frustrar, e você vai sofrer, e você vai olhar para outra pessoa e vai dizer assim, poxa, ela não muda, eu não gosto disso, eu não gosto assim, eu não gosto. Você come a sopa de cebola a vida inteira e nunca disse para ela que não gosta da sopa de cebola, por exemplo. Não sei se alguém gosta de sopa de cebola aqui, por favor, né? Não leve a mal. Mas é aquela velha história, né? O cara está lá na casa da noiva, comendo sopa de cebola e nunca fala que não gosta de sopa de cebola, e ela lá se matando para fazer aquela sopa de cebola, chorando para fazer aquela sopa de cebola, porque ela queria agradar tanto o seu noivo. E ele botava fora, só pela janela, cada vez que ela ia lá e servia a ele. Até onde chegou o momento de dizer, você para de fazer sopa, pelo amor de Deus, eu odeio sopa. Eu odeio fazer sopa. Ou seja, faltou comunicação. Um não gostava de sopa, o outro não gostava de fazer, mas estava fazendo para agradar, e o outro estava comendo para agradar. Na verdade, ele não estava comendo. Estava dando um jeitinho de jogar fora, jogar para o cachorro, jogar na planta. A planta já estava morrendo já com tanta cebola. O cheiro de cebola estava insuportável já, porque a sopa estava ficando acumulada no pote da planta, vamos dizer assim. Então, às vezes, o relacionamento está cheirando mal. Às vezes, a gente está tentando fazer alguma coisa para agradar, mas você nem perguntou se aquilo ali realmente agrada. Então, é questão de comunicação, cumplicidade. Relacionamento precisa ter cumplicidade. Cumplicidade é quando eu posso falar abertamente com a pessoa com quem eu me relaciono. E eu não vou ser agredido, eu não vou ser julgado, eu não vou ser condenado ou criticado. A pessoa vai ouvir, vai compreender, e há necessidade então de
haver aí um consenso. Poxa, eu não sabia que você não gostava. Poxa, se eu soubesse, eu fazia assim, não fazia assado. Em tudo, meus irmãos. No serviço é a mesma coisa, nos estudos é a mesma coisa. Pessoas que não estão satisfeitas, que não estão felizes, elas agridem. Talvez você esteja sofrendo num relacionamento com alguém, seja com quem for, que ela não consegue lidar com você, ela não consegue conversar com você não consegue manter um diálogo de 10 minutos, e já começa uma discussão, uma briga, uma complicação, uma agressividade, um jogo de defesa. Mas foi justamente porque ela está se defendendo, porque ela não quer ser machucada, ou porque ela já está tão machucada, a pessoa está tão machucada que ela já está se defendendo qualquer coisa. Qualquer barulho ela já diz, não, fui eu. Isso não pode, isso não é normal. O que eu estou falando aqui, e você vai registrar na sua memória, são coisas que é do nosso cotidiano, e talvez você já tenha vivido, já tenha vivenciado, ou conheça alguém que já vivenciou esses momentos. Ah, pastor, mas não é fácil. Tu não mora lá em casa, tu não está na minha pele. Não moro na sua casa, não estou na sua pele, mas a minha casa não é um mar de rosas. Também tenho que, às vezes, parar, sentar, conversar com a minha esposa, com os meus filhos. Quem conhece a gente sabe que a gente cobra, que a gente dá duro realmente no Davi, tanto na Alice já com 3 anos, quem conhece ela sabe que ela é uma espoleta. Se a gente não der uma puxada na rédea agora, a gente não controla lá na frente. Mas é necessário ter todo esse cuidado, toda essa atenção, mas de forma amorosa, para que possa compreensão, para que haja transformação e esse diálogo possa gerar algum efeito. Agora com sua Bíblia aberta, eu sei que você deixou aberta aí, que estava paciente já, louco para ler, em Efésios capítulo 6, versículos do 1 ao 4, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honrem o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando ele fala nessa questão na disciplina, na admoestação do Senhor, a gente pode parar e pensar assim, mas o que Deus espera de nós? O que Deus quer? O que Deus quer? Como assim? Pais, tratem de criá-los na disciplina, na admoestação do Senhor. O que Deus quer? O que Deus espera de nós? Primeiro, e no versículo 1, a gente vai ver: filhos obedientes. Obedecer pela natureza, lei e evangelho. Quer ver? A natureza, mesmo que você não tenha fé em nada, que você não acredite em nada, independente dos valores cristãos, é necessário que haja amor entre pai e filho. Obediência nos pais, compara com os pais. Isso é natural. Algo que deveria ser natural. Nascer conosco, isso nasce, está em nós. Ser obediente. Rebeldia leva ao caos. Rebeldia traz destruição. Mas a obediência, ela traz alimento. Ela traz esperança. Mesmo que a pessoa não tenha valores cristãos, a obediência faz parte e precisa fazer parte dos lares. Pai com seus filhos, filhos com seus pais, nós com o outro, com nossos colegas de trabalho, colega de estudo, na rua. Obediência, cuidado, carinho, respeito, precisa existir isso em nós, independente daquilo que você acredita. E lei é algo que Deus escreveu nos corações humanos. É algo que o Senhor imprimiu em nós. São características do Senhor na criação. Quando fez o homem, fez a mulher, Ele colocou características dele mesmo em nós. Quando Ele disse: façamos o homem a imagem e semelhança, a nossa imagem, a nossa semelhança.
A semelhança de quem? A semelhança do Deus Altíssimo. Aquele que é o legislador, aquele que controla, cuida e tem domínio sobre todas as coisas. As leis que nós temos nos estados, as leis que nós temos por escrita, muitas delas foram baseadas a partir das Escrituras. O homem se inspirou nas Escrituras para criar as leis. Para quê? Para manter a ordem, para manter a paz, para manter as coisas com sabedoria de algo que era maior e estava além da compreensão deles. Ou seja, é a base de tudo. A palavra do Senhor é a base de tudo, por mais que aqueles que não acreditem em Deus discordem da existência de Deus. A lei, a paz, a ordem, ela é baseada nas Escrituras, ela é baseada na vontade do legislador que está acima de todas as coisas. A obediência é um valor na maioria das sociedades pagãs, por exemplo. A ênfase dada à obediência filial da filosofia do Confúcio, né, um grande filósofo, falava muito sobre a obediência dos filhos. A obediência é algo tão sério que ela é vista como fruto da decadência da sociedade, bem como um sinal do fim dos tempos. A desobediência é um sinal dos fins dos tempos. Quando você está lá, você vê o filho, sei que isso não acontece aqui, seus filhos, você que é filho, você não faz isso com seus pais. Mas prestem muito bem atenção. Que quando há desobediência, há rebeldia de nós filhos para com os nossos pais, nós estamos demonstrando que todo o amor, todo o valor, todo o princípio que nós recebemos, desde o leite materno, desde o primeiro choro na paternidade, desde o sopro de vida que o Senhor colocou em nós para vivermos, se nós não levarmos a sério a questão da obediência aos nossos pais, quem garante que os nossos filhos vão nos obedecer? Nós plantamos e nós colhemos. Então, se houver uma geração de rebeldia, onde vai gerar uma outra geração de rebeldia, e essa geração vai gerar uma outra geração de rebeldia, aonde vai parar? No caos. No mundo onde pais não conseguem conviver com seus filhos, ou vão colocar os filhos no mundo e abandonar os seus filhos ao relento. Nós já vemos, é só você abrir o noticiário, você vê vários casos de mães que geram seus filhos e colocam numa lata de lixo, deixam com frio, morrendo, ou então largam na porta de algum orfanato, ou simplesmente fogem do hospital, deixando ela na maternidade. Quando faz isso, ainda até, pelo menos, poupa a saúde, a vida da criança. Mas quando colocam no lixo, ou quando deixam ao relento, demonstram que não estavam preparados para ser mães. Mas eu quero dizer para você que o amor do Senhor, ele nos constrange a tal forma de nós olharmos para tudo aquilo que a gente faz, tanto como os filhos, como pais, ou como esposo, ou como esposa, é que precisamos nutrir em nossos corações esse desejo do Senhor de haver um bom relacionamento, porque o Senhor, ele é relacionável. Ele se relacionava de uma forma amorosa com Adão, com Eva. Eles conversavam, eles tinham diálogo, eles tinham interação, eles estavam juntos. E o Senhor é um Deus relacional, ele construiu algo que pudesse ser feito como família. Ele disse para Adão e para Eva: vão, multipliquem-se. Gerações foram prometidas a Abraão. Família, exemplo de Jesus, nasceu por meio de uma família. Essa é a vontade, esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas, que haja esse entendimento de obediência no seio familiar. Tem que estar na base. Vê Romanos capítulo 1, versículo 28, diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm.
Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídios, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Paulo, quando está se retratando aquelas pessoas que não reconhecem a soberania de Deus, elas são entregues a todo esse tipo de mal, porque infelizmente, no momento onde o pecado entrou no coração do homem, lá no jardim do Éden, tudo isso foi suscitado, ou seja, surgiu no coração do homem. Aí Paulo ele vai descrever que estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Por que ele colocou desobediência aos pais? Porque é justamente um desejo do Senhor que haja obediência, porque há uma promessa que o Senhor deixou claro, há uma promessa na obediência aos pais. É a única promessa que nos dá a garantia de uma vida longa. Honrar ao pai e à mãe, e que isso se cumpra na sua vida. Marca depois, se você quiser ler em casa, Romanos capítulo 1, leia lá, 28 ao 30. E também um outro texto que diz, em 2 Timóteo, no capítulo 3, 1 e 2, diz assim: mas você precisa saber disto. Paulo também está falando aqui, Timóteo. Você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão em tempos difíceis. Sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Novamente, Paulo aperta na tecla de desobediência aos pais. Porque Paulo lhe fala lá em Romanos, ele fala ao Timóteo, que ele considerava como um filho, para que ele pudesse ter entendimento das coisas que iriam acontecer, e também para ensinar isso aqui. Efésios também, para o povo de Éfeso também, ele ensinou que era necessário obediência aos pais. Paulo, ele não fica registrado para nós que ele tinha uma família, mas ele preservava algo que era precioso na palavra, que era a família. Então, indiferente se você ainda não tem a sua família, se você ainda não constituiu a sua família, creia e ore a Deus para que quando você tiver a sua família e for constituir a sua família, ela esteja com a vontade do Senhor, ela seja extremamente abençoada por Senhor. Porque é o que vai garantir a estrutura, é o que vai garantir a eficiência de todo o esforço que você fez para conquistar a pessoa amada. Todo o custo, toda a dificuldade, toda a dor que a mãe passou para gerar aquele filho. E aquele filho vai crescer. E você precisa ensinar ele a amar tanto você, mas principalmente a Deus. Porque se ele amar a Deus e temer a Deus, pela obediência à palavra, ele vai amar você. Outra coisa que o Senhor espera de nós, versículos 2 e 3, ele vai estar falando sobre filhos que honram. Então eu falei sobre os filhos que são obedientes e filhos que honram. Obediência é submeter-se à vontade e à autoridade de alguém. Honra vai além da obediência. Honra é reconhecer, respeitar, cuidar, gratidão. John Stott, ele fala uma frase num dos livros dele que diz: a obediência à norma, a desobediência à rara exceção. Está cada vez mais escasso a obediência, está cada vez mais uma exceção, você decide se você vai obedecer ou não. Dizem que, alguns dizem, regras foram feitas para serem seguidas, e um outro diz assim, não, regras foram feitas para ser quebradas. Toda regra tem a sua exceção.
E hoje nós vivemos num mundo, num tempo de relatividade, um relativismo total, onde aquilo que eu aceito, aquilo que eu creio como verdade, é a verdade. Aí você dobra a esquina, tem uma outra pessoa dizendo, não, mas a minha verdade, essa é a minha vontade, esse é o jeito certo. E aí pega esses dois discutindo sobre o que é certo e o que é errado. Só que a gente brinca, né, que é o sujo falando do mal lavado. Nós não temos noção do que é o certo e o que é errado, até de fato conhecemos a palavra de Deus e descobrimos o que é certo e errado. Foram abertos aos nossos olhos, quando a palavra chega aos nossos conhecimentos, que nós não sabíamos antes, que nós vivíamos na ignorância, mas é quando os nossos olhos são abertos, o Senhor abre os nossos olhos, nós passamos a enxergar uma necessidade de compreender que somos pecadores. E está aí esse ponto culminante na vida de muitas pessoas, a necessidade de reconhecer que é pecador, a necessidade de reconhecer que precisa melhorar o seu relacionamento com o seu cônjuge, a necessidade de reconhecer que você está pegando pesado demais com o seu filho, ou então a necessidade de você reconhecer que está sendo rebelde aos seus pais. A palavra começa a constranger, ela começa a falar muito mais ao nosso coração, porque talvez até antes, da forma natural, nós sentimos alguma trava, nós temos ali algumas travas, mas quando a palavra chega ao nosso coração, essas travas são quebradas, as escamas dos nossos olhos são retiradas, e nós passamos a enxergar aquilo que de fato está acontecendo. Caberá-me a você decidir o que nós vamos fazer com este conhecimento. Porque eu volto a dizer, não adianta você dizer assim, minha família está com problemas. Ok, toda família tem um problema. Seja ela do grau que for, ou do tipo que for, tem algum problema. Do mais leve ao mais grave. Mas se nós focarmos no problema, nós não vamos achar a solução. Mas se nós reconhecermos a necessidade que precisamos de ajuda para solucionar esses problemas, colocar nas mãos do Senhor e buscar a sua direção na sua palavra, buscar em oração, buscar em retidão ao Senhor e temor, o Senhor vai honrar a cada um daqueles que o buscarem. Então o Senhor, Ele honra aqueles que o buscam de todo o coração, buscando uma resposta em humildade, entendendo que precisa de ajuda. Pais sábios, outro ponto que nós precisamos também analisar, avaliando nesse texto, versículo 4, os pais precisam de sabedoria. Filhos obedientes são mais vulneráveis, ou seja, pais tentados a usar isso ao seu favor. Então, haja cuidado. Não é porque o seu filho ele é vulnerável, tudo que você pede ele faz, não use isso ao seu favor. Mas busque o equilíbrio, busque ter sabedoria para lidar. Porque se você faz todas as vontades dos seus filhos, vai chegar um momento onde você não vai conseguir mais agradar, porque tudo aquilo que você podia fazer você já fez, mas nunca vai ser suficiente para ele, porque ele sempre vai querer mais, ele vai procurar em alguma outra coisa, algum outro lugar, essa satisfação. Então é necessário sim, ser duro muitas vezes, corrigir quando necessário, disciplinar quando necessário, para que haja um crescimento saudável. E o seu filho não se torne uma pessoa vulnerável. E nem você se torne uma pessoa vulnerável aos seus filhos. Mas que você tenha cuidado, domínio, segurança para cuidar de cada ponto da sua vida. Abuso na autoridade, exceder a liderança pelo medo, pela posse, pela dor, pela culpa. Questão de insegurança, incoerência, negligência. Existe uma frase que diz assim: não vivam repreendendo e irritando, deixando-os irados e rancorosos. Existe uma história que os chefes de famílias romanos, seria chamada pater familias, direito total sobre a vida dos seus filhos, ou seja, ele tem direito de matar ou abandonar os seus filhos.
usá-los como escravos, se assim fosse necessário. Esse é o direito que os romanos tinham sobre os seus filhos. Então, os pais, em um dos pontos aqui que nós vemos também nesse texto, pais que vejam nos seus filhos a sua missão. Então, a sua missão, você quer ter uma missão, você quer ter uma incumbência, você quer ter um trabalho, cuide bem dos seus filhos, exerça liderança com os seus filhos, prepare seus filhos para o mundo. Eles são pastoreados nas suas casas, eles são disciplinados nas suas casas. Não espere que o mundo discipline eles, não espere que sejam disciplinados na igreja ou na escola. Discipline, seja o discipulador principal da vida dos seus filhos. Você é o primeiro discipulador que o seu filho vai ter, a sua filha vai ter. Você é o exemplo, ele te avalia e ele te observa todos os dias. Era assim que os discípulos andavam com Jesus, eles os observavam e viviam diariamente com Jesus, e eles aprenderam com a convivência. Seus filhos vão aprender convivendo com você. Então, aquilo que você faz, eles vão reproduzir. Igreja e salvação começam em casa. Pais que amam, a responsabilidade do amor é amar. Também uma frase de John Stott. E agora, a questão do abismo que eu tinha falado, como nós acabamos, então, e já estou acabando também aqui, como que nós acabamos com os abismos? Como se acaba com um abismo? Construindo pontes. Primeiro passo, é necessário você entender que talvez tenha sido você o causador do abismo. Então seja você o construtor da ponte. Talvez você pense, poxa, mas foi ele. Ok, pode ter sido. Mas você vai bater de frente ou você vai procurar solucionar? Você vai bater de frente e dar murro na parede, quebrar alguma coisa, quebrar os pratos, jogar o celular na parede. O problema é o celular, então joga o celular e quebra a parede. O problema é o carro, então vende o carro. O problema é a casa, vende a casa. Nós pensamos que os problemas são aquilo que a gente está olhando, mas é só a ponta do iceberg. Quando a gente olha o iceberg, né, no mar, lá está uma pontinha pequena, mas embaixo há uma estrutura que você não imagina o tamanho. Então, quando eu mostrei aquela foto daquela pecinha sendo suportada por apenas uma coluna, às vezes a pessoa que está ao seu lado, ela está suportando, conseguindo viver ainda junto com você, porque ainda há um fio de esperança. Enquanto houver um fio de esperança, quando houver um pilar de esperança, uma sustentação para que segure esse relacionamento, há esperança para continuar orando. Mas a questão toda é se esse pilar quebra, se esse cabo se rompe, vem tudo abaixo. Então nós não podemos esperar que tudo venha abaixo. É necessário fazer um plano de fortalecer aquilo ali. É necessário construir outros pilares para trazer mais segurança. Talvez o pilar que esteja mantendo é porque, eu não saio de casa, porque se eu sair de casa eu não tenho para onde ir. Se eu sair de casa, eu não quero sair de casa, tenho que dividir as coisas. Eu não vou sair de casa dos meus pais, porque senão eu vou ter que trabalhar, vou ter que cozinhar, vou ter que lavar minha roupa. Tantas coisas podem ser um pilar que está segurando ainda um relacionamento. Mas é um relacionamento frágil, instável, que está sendo mantido por um único propósito. Então é necessário reavaliar como está a sua estrutura e, se for necessário, construir um alicerce mais forte. E só há um jeito de você fazer isso, reconhecendo que precisa reconstruir as pontes. Você precisa reconstruir os pilares, reconstruir as paredes, levantar muros, levantar defesas, para que você possa proteger a sua família, trazer segurança e estabilidade. Isso vai fazer com que tudo mude, e muita coisa vai mudar na sua realidade como família. Então, um primeiro passo para que isso possa fazer diferença na sua vida, olhar para o céu. Quando a gente olha para o céu, a gente sabe que existe a Trindade. É Pai, o Filho, o Espírito Santo. Deus é o Pai amoroso, o Criador. O Filho é aquele que se fez carne, habitou entre nós,
Mas existe algo muito importante, e David Hansen, ele vai dizer que o Espírito é o amor que circula entre eles, ou seja, o Espírito Santo, ele não só alimenta, ele não só está presente na Trindade, como ele está aqui, presente neste lugar, para que faça com que os nossos corações sejam tocados, para que as nossas vidas sejam transformadas. Então, um lar, uma família precisa ter essa presença do amor a Deus, a graça de Jesus e a doce comunhão com o Espírito Santo, que é a bênção apostólica, né? Que eu sempre faço no final do culto, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações, ou a comunhão com o Espírito Santo, que não é uma coisa que eu inventei, é bíblico, está lá, Paulo falando a bênção apostólica, ele menciona Deus, o Filho e o Espírito Santo. Então você precisa crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eles agem, são três pessoas agindo numa divindade, eles não se confundem. A essência, ele age em nós através do seu Espírito, nos convencendo da paternidade, do amor de Deus, da graça perdoadora, que nós somos salvos na cruz por meio de Jesus Cristo. Outra coisa, livre-se dos obstáculos que te impedem de reconstruir a tua relação. Medo, passado, lá no início eu falei sobre memórias. O passado são as memórias que muitas vezes nós remoemos, falta de perdão, na consistência do relacionamento. Se não houver um perdão genuíno, não há possibilidade de continuar. Você não vai conseguir ter uma estrutura saudável num relacionamento se não for um perdão genuíno. Então, medo, o passado, vozes que te travam ou te convencem de que é assim mesmo. É assim mesmo, eu vou ter que conviver, é do jeito que Deus quer. Peraí, não. Muitas vezes, muitos erram dizendo assim, não, está tudo assim, mas deixa, se é da vontade de Deus que seja tudo assim, essa bagunça. Não, Deus não compactua com o erro, Deus não compactua com o pecado, Deus não compactua com a negligência, Deus não compactua com nada daquilo que eu mencionei ali, lendo Romanos capítulo 1, 28, que ele diz lá, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, difamação, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais. O Senhor, Ele reprova tudo isso. Então, todo esse tipo de coisa, todos esses exemplos que Paulo menciona, precisam ser abolidos dos nossos relacionamentos, para que possam sumir esses obstáculos, para que você possa vencer esses obstáculos e conseguir assim, então, reconstruir a ponte que é necessária. Amém? Vou convidar você a ficar de pé, quero orar e dizer que você precisa assumir um compromisso. Assuma um compromisso de restaurar a sua casa. Assuma esse compromisso, você tem esse compromisso. É sua responsabilidade, não é responsabilidade do vizinho, não é responsabilidade da avó, do vô, do cachorro, de ninguém. Mas a sua responsabilidade. Você casou, você tem um filho, você é filho, você trabalha em tal lugar, você estuda em tal lugar, você se relaciona com tais pessoas. Você precisa estar ciente de que você é responsável de como vai ser esses relacionamentos. Ore e busque relacionamento sério com Deus. Busque ajuda. Aconselhe-se. E procure. Procure a igreja, nós estamos aqui para isso, para ajudar também. Não é uma vergonha você dizer assim, meu casamento não está legal, eu não consigo lidar com meus filhos. Não é vergonha. Todos nós estamos sujeitos a isso. No começo do meu casamento, muitas vezes eu precisei recorrer e conversar com pastores, com meu sogro, com a minha sogra, conversar com os meus pais,
para buscar ter entendimento com pessoas que já estão mais à frente do que eu. Então não é vergonha você buscar ajuda. Reconheça que talvez aquilo que está te impedindo de ter um bom relacionamento, está criando um abismo na sua vida com o seu relacionamento. É só você se reconhecer que precisa de ajuda. Entre Jesus e Deus não existem abismos. Entre a igreja e Deus não existem mais abismos. E que essa dinâmica dos céus invada também a sua casa. Amém? Feche seus olhos e ore a Deus pedindo: Pai, faz-nos enxergar onde estão os abismos, onde estão as dificuldades, as barreiras que estão impedindo de termos um bom relacionamento, de uma boa convivência com os meus amigos, parentes, com a minha esposa, com o meu esposo, com meus filhos, com os pais. Deus, em nome de Jesus, mostra-nos, ó Pai, através da Tua palavra, nisso que estamos hoje ouvindo, nas mensagens que ouvimos durante todo o decorrer deste mês, a respeito das famílias, do valor que o Senhor dá às famílias. É imprescindível, ó Pai, em nome de Jesus, a presença do Teu Espírito Santo, agindo, interagindo, ó Pai, no seio, ó Deus, nos nossos lares, nas nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, colocamos tudo isso em Tuas mãos, sabendo que o Senhor opera milagres. O Senhor é o único que pode restaurar as famílias, restaurar o relacionamento de pais e filhos. Ó Pai, em nome de Jesus, trago, ó Deus, essa oração e coloco em Tuas mãos esta igreja, orando, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor traga cura, para aquilo que é necessário, cura, a esperança para aqueles que estão perdendo a esperança, Senhor. Alimenta, Senhor Deus, isso no coração de cada um, e ó Deus, a Tua palavra seja o alimento perfeito. Encontre, ó Deus, na Tua palavra o alimento necessário para suprir suas necessidades, suas dificuldades, os seus relacionamentos. Pai, que o Senhor seja o centro, que o Senhor esteja, ó Pai, operando, trabalhando em cada detalhe das nossas vidas, para que o meu relacionamento seja, ó Deus, cada dia mais adequado, conforme a Tua vontade, Deus. Pai, eu Te peço agora também, Senhor Deus, toma em Tuas mãos todos aqueles que têm orado, clamado, ó Deus, por algo que está sendo impossível de enxergar o resultado ou a saída. Ó Pai, aqueles que estão em busca de uma cura, seja física, emocional, Pai, em nome de Jesus também. Opera, Senhor Deus, as Tuas maravilhas, opera o Teu milagre. Opera, Deus, através do cuidado, do amor, ó Deus, que o Senhor tem conosco. Deus, Pai, em nome de Jesus, despeça essa igreja, Pai, para cada um para seus lares, que possam levar a Tua paz, levar, ó Deus, a sabedoria do Senhor, o entendimento da Tua palavra, e que na presença do Teu Espírito, Senhor, eles possam viver a abundância e a graça, Senhor Deus, o perdão do Senhor todos os dias, reproduzindo isso nos seus relacionamentos, Senhor. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com esta igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abismo nunca mais. Creia isso. Peça ao Senhor essa dinâmica do céu, porque entre o Senhor não existe abismo com a sua igreja. A igreja e o Senhor não existe abismo. Não existe mais abismo entre nós e o Senhor. Jesus tornou possível o acesso ao Pai. Então, creia nisso. Ele vai tornar possível que você reconstrua as pontes necessárias para superar os abismos da sua vida. Amém? Deus abençoe. Uma semana